Muitos homens acreditam que o desejo feminino é movido apenas por fatores superficiais, como aparência física ou status financeiro. Embora esses elementos possam ter um papel inicial, eles não sustentam uma atração duradoura. O verdadeiro desejo nasce na mente, e é lá que ele se torna profundo, intenso e muitas vezes impossível de ser controlado. É nesse ponto que o estoicismo entra como uma ferramenta poderosa, pois ensina a cultivar uma energia magnética e uma postura que desperta o interesse feminino sem esforço aparente. O homem estoico não se apoia em ostentação, bajulação ou insistência. Ele entende que, para que uma mulher o deseje de forma intensa, é preciso atuar de maneira estratégica sobre a psicologia dela. Isso significa saber quando se aproximar, quando se afastar, o que revelar e o que manter oculto. É um jogo silencioso, no qual cada ação e cada ausência tem um propósito. Ao contrário do homem que se apressa em conquistar e entrega todo o jogo de uma vez, o estoico constrói uma narrativa em que a mulher se vê instigada a saber mais, a buscar mais, a investir emocionalmente. Ele não reage com ansiedade, nem demonstra necessidade. Pelo contrário, sua vida segue de forma plena e direcionada, e isso o torna naturalmente mais atraente. O desejo, nesse contexto, deixa de ser algo que precisa ser perseguido e se torna uma consequência inevitável do seu comportamento. Não se trata de manipulação, mas de entender a dinâmica natural da atração e agir de acordo com ela. E é justamente isso que você vai aprender agora, as 5 leis estoicas do desejo feminino, que, quando aplicadas corretamente, não apenas despertam o interesse de uma mulher, mas a fazem tomar a iniciativa de se aproximar e continuar querendo mais. Um dos maiores erros que os homens cometem, especialmente quando estão interessados em uma mulher, é exagerar na frequência de mensagens, ligações e encontros. Essa atitude, muitas vezes motivada pelo medo de perder o interesse dela, acaba gerando justamente o efeito contrário, a perda de atração. Quando você está sempre disponível, a previsibilidade se instala e o cérebro humano tende a valorizar menos aquilo que é constante e facilmente acessível. O homem estoico compreende que a escassez é uma das forças mais poderosas na dinâmica da atração. Assim como um bem raro desperta maior interesse e desejo, a atenção e o tempo de um homem devem ser tratados como algo de alto valor. Não é sobre fazer jogos superficiais ou sumir de forma artificial, mas sim sobre viver de modo que sua vida não gire em torno dela. Ao limitar o contato e torná-lo mais seletivo, você cria espaço para que a curiosidade floresça e para que a ausência atue a seu favor. A escassez estratégica funciona porque ela ativa mecanismos psicológicos profundos. Quando uma mulher percebe que você não está sempre disponível, ela começa a se perguntar onde você está, com quem está e o que está fazendo. Essas perguntas não respondidas alimentam a imaginação e aumentam a intensidade emocional. É nessa lacuna de informação que o desejo começa a crescer. Controlar a frequência de contato também demonstra autocontrole e autossuficiência, características que as mulheres associam a homens de alto valor. Quando você não corre para responder imediatamente, não implora pela atenção dela e mantém o foco em seus próprios objetivos. Envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Você é um homem que não depende de ninguém para se sentir completo. E isso, para a mente feminina, é um convite irresistível para querer se aproximar ainda mais. No jogo da atração, a forma como você reage emocionalmente às situações tem um peso muito maior do que as palavras que você diz. Homens que permitem que o ciúme, a raiva ou o desespero dominem suas atitudes, transmitem insegurança e falta de controle. Exatamente o oposto do que desperta o desejo feminino. O homem estoico, por outro lado,
Entende que manter o equilíbrio emocional não é apenas sinal de força, mas também uma demonstração de poder silencioso. Quando você não se deixa abalar por provocações, testes emocionais ou situações inesperadas, mostra que possui uma estabilidade interna rara. Isso desperta uma sensação de segurança e respeito, pois a mulher percebe que está diante de alguém que não é facilmente manipulado ou conduzido pelo calor do momento. Na psicologia feminina, essa frieza equilibrada não é interpretada como falta de interesse, mas sim como autodomínio, e isso desperta a vontade de conquistar sua atenção. É importante entender que frieza aqui não significa indiferença ou ausência de emoção, mas sim a habilidade de escolher quando e como expressar sentimentos. Um homem que se mantém calmo diante de uma crise ou que não reage impulsivamente a uma provocação envia uma mensagem clara. Ele é o pilar da situação e não será arrastado pelo caos emocional de ninguém. Esse tipo de postura cria um contraste marcante, pois a maioria das pessoas é escrava de suas emoções. Essa lei estoica funciona como um filtro natural. Ao não reagir de forma exagerada, você atrai pessoas que valorizam maturidade e afasta aquelas que buscam manipulação emocional. Para a mulher certa, essa estabilidade é profundamente viciante, pois ela sente que estar ao seu lado é estar protegida, não apenas fisicamente, mas mental e emocionalmente. É assim que o autocontrole se transforma em magnetismo, fazendo com que ela queira se aproximar cada vez mais, não por necessidade, mas por admiração e desejo genuíno. O ser humano tem uma tendência natural de valorizar aquilo que não entende completamente. No caso do desejo feminino, essa dinâmica é ainda mais poderosa. Quando um homem se revela por completo logo no início, contando cada detalhe da sua vida, pensamentos e intenções, ele retira o espaço para que a imaginação dela trabalhe. E é justamente na imaginação que o desejo se multiplica. O homem estoico sabe disso e cultiva um certo nível de mistério, permitindo que a mulher sinta curiosidade, dúvida e até uma pequena frustração por não conseguir decifrá-lo totalmente. Essa incerteza não significa agir de forma artificial ou encenar uma personalidade que não existe, mas sim escolher com inteligência o que revelar e o que guardar para si. Deixar histórias incompletas, mudar de assunto estrategicamente ou simplesmente não compartilhar tudo de imediato desperta na mente feminina uma necessidade de preencher as lacunas. É nesse processo que ela começa a pensar mais em você, tentando entender quem você realmente é e quais são seus verdadeiros limites. O mistério também se constrói pela sua vida fora do relacionamento. Ter rotinas, encontros, projetos e objetivos que ela desconhece cria a sensação de que existe muito mais por trás do que ela vê. Isso ativa um tipo de caça emocional, pois quanto mais ela tenta descobrir, mais investida emocionalmente ela se torna. O homem estoico nunca se coloca como um livro aberto. Ele é como um romance intrigante, no qual cada capítulo só é revelado no momento certo. Além disso, o mistério cria uma atmosfera de constante descoberta. Cada encontro pode revelar algo novo, e isso quebra a monotonia que destrói tantas relações. Quando ela sente que nunca saberá tudo sobre você, a curiosidade se torna combustível para o desejo. No fundo, essa lei se apoia em um princípio psicológico simples. O que é totalmente previsível perde o encanto, mas aquilo que deixa perguntas no ar permanece na mente por muito tempo. E é justamente aí que o homem estoico planta a semente de uma atração que não se apaga facilmente. Um dos erros mais comuns que muitos homens cometem é colocar a mulher como o centro absoluto de sua vida. No começo, isso pode até ser interpretado como atenção e cuidado, mas com o tempo se transforma em algo sufocante e previsível.
O homem estoico entende que, para manter o desejo feminino vivo, ele precisa ter uma vida rica, movimentada e significativa fora do relacionamento. Não se trata de negligenciar a parceira, mas de deixar claro que sua identidade, propósito e felicidade não dependem exclusivamente dela. Quando você está envolvido em projetos importantes, cultivando hobbies, mantendo amizades sólidas e perseguindo objetivos pessoais, você transmite um valor que vai muito além do romance. A mulher percebe que você tem um mundo próprio, que é autossuficiente e que está em constante crescimento. Essa postura cria uma espécie de efeito de exclusividade. Ela entende que estar ao seu lado é um privilégio, não uma obrigação ou uma necessidade. Ter uma vida plena fora do relacionamento também é uma forma poderosa de evitar a estagnação. A rotina mata a atração quando nada de novo acontece e quando a relação se torna previsível. Mas um homem que constantemente se desafia, aprende coisas novas e vive experiências interessantes, se mantém estimulante aos olhos da mulher. Ela passa a querer participar desse universo, a conhecer suas histórias e a compartilhar desses momentos. E, mais importante, teme perder o acesso a essa vida dinâmica caso se afaste. Além disso, essa independência emocional e prática gera respeito. Uma mulher admira um homem que consegue se levantar sozinho, que não implora atenção e que, mesmo estando apaixonado, não abandona seus princípios e metas. O estoico é como uma fortaleza, firme, estável e imponente, mas também com portas abertas para quem realmente merece entrar. Essa combinação de segurança com autonomia é extremamente atrativa e cria um desejo duradouro, pois ela entende que, se quiser permanecer ao seu lado, precisará estar à altura do seu ritmo e do seu propósito. A última lei estoica para despertar e manter o desejo feminino está em dominar a arte de criar picos emocionais. Um erro que muitos homens cometem é acreditar que a atração é construída apenas pela constância, mensagens todos os dias, encontros sempre iguais, atenção ininterrupta. Mas, na realidade, o cérebro humano, especialmente o feminino, é profundamente influenciado por momentos marcantes e inesperados. O homem estoico entende que não precisa estar presente o tempo todo para ser lembrado. Ele precisa criar experiências tão intensas que fiquem gravadas na memória dela. Quando estiver com ela, esteja de fato presente. Isso significa desligar o celular, evitar distrações e mergulhar completamente naquele momento. Um olhar profundo e seguro pode dizer mais do que qualquer discurso. Um toque no momento certo, sutil e firme, pode provocar mais impacto do que um beijo apressado. Uma conversa que desperta emoções, que mistura humor, vulnerabilidade controlada e profundidade, cria um elo emocional que vai muito além do físico. Esses instantes de intensidade funcionam como âncoras mentais. Sempre que ela lembrar de você, essas memórias virão carregadas de emoção, tornando difícil afastá-lo da mente. Mas aqui está o ponto-chave. Depois de criar esses momentos, o homem estoico sabe a hora de se retirar estrategicamente. Não se trata de desaparecer completamente, mas de dar espaço para que o desejo se renove, para que ela sinta a falta daquela conexão única. Esse ciclo, presença intensa seguida de ausência calculada, é um dos pilares mais poderosos para manter a chama acesa. Ele mantém a relação sempre com um ar de novidade e imprevisibilidade, impedindo que a familiaridade excessiva mate o interesse. Assim, o homem estoico transforma encontros comuns em eventos raros e especiais, algo que ela vai querer reviver constantemente. O desejo feminino não é alimentado apenas por aparência, presentes ou promessas, mas pela soma de presença marcante, controle emocional e mistério calculado. As 5 leis que você aprendeu aqui não são truques vazios, mas princípios de postura e mentalidade que moldam a forma como você é percebido.
Quando você controla sua frequência de contato, evita reações emocionais impulsivas, cultiva o mistério, mantém uma vida plena fora do relacionamento e domina a arte de criar momentos de intensidade, você constrói um tipo de atração que não se desgasta com o tempo. Pelo contrário, ela se fortalece. O homem estoico não busca ser desejado por todos. Ele se preocupa em viver alinhado com seus valores, seu propósito e sua disciplina. Esse alinhamento cria um magnetismo silencioso que é percebido, mesmo que ela não saiba explicar. Ao invés de correr atrás, ele se torna o prêmio, aquele que desperta curiosidade, respeito e, inevitavelmente, desejo. E aqui está o segredo final. Quando uma mulher sente que não pode te controlar, que não consegue prever seus movimentos e que estar com você é um privilégio raro, o desejo deixa de ser uma escolha consciente. Ele se transforma em uma necessidade emocional, quase impossível de resistir. É nesse momento que ela virá atrás, não porque você a pressionou ou implorou, mas porque, no fundo, ela não consegue evitar.